Nós estaremos aqui sendo ministrados também pela palavra do Senhor. Você que tem sua criança, pode encaminhá-la ali. As professoras estão posicionadas para receber os pequeninos. Amém? Aleluia. É bom estar na casa do Senhor. É bom servir esse Jesus que nós servimos, não é verdade? É maravilhoso servir o nosso Jesus. Irmãos, esta mensagem que eu vou ministrar hoje para os nossos corações, ela foi gerada a partir de um momento que nós estávamos aqui adorando. E no finalzinho do culto, o pastor Val ia encerrar o culto, e uma glória desceu tão maravilhosa do Senhor aqui. Eu acredito que os irmãos lembram, o pastor teve que parar o encerramento, e a gente continua adorando um pouco mais ao Senhor. E o Senhor falou comigo a seguinte frase: o meu pastoreio é gentil. E eu fiquei com essa frase no meu coração. E como eu aprendi com o pastor Rampim, tudo aquilo que nós ouvimos dizer que é do Senhor precisa estar em conformidade com as Escrituras, não é mesmo? Porque o nosso coração é enganoso. E eu fui para as Escrituras. Mas aquela frase ecoou no meu coração de uma maneira assim tão profunda e tão especial. E eu escrevi um texto essa semana, compartilhei lá no Instagram, nas redes sociais, e eu fiquei pensando nesse texto. E na quarta-feira nós tínhamos o culto da tarde da bênção, eu ia pregar, e eu estava preparando esta mensagem para pregar na tarde da bênção. Enquanto eu preparava esta mensagem, eu senti assim no meu coração, puxa, eu precisava compartilhar esta mensagem com a igreja. E aí, ficamos ali, né, eu preguei na tarde da bênção, compartilhei com os irmãos. E na sexta-feira, conversando com o pastor Val, falei, olha, nós entramos assim numa conversa para eu trazer a palavra hoje. E eu já estava assim com a palavra no meu coração, falei, prego sim, posso pregar. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. O pastoreio gentil de Jesus. Como Jesus é um pastor gentil, um pastor que nos conduz, um pastor que sabe das nossas necessidades. E lá no Salmo 23, eu quero ler esse texto com você, se você puder me acompanhar. Eu sei que muitos sabem decor, mas eu quero ler com você. E diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi sabia tocar os corações, né? É tão precioso esse texto. E aqui Davi, como pastor de ovelhas, e também como pastor de Israel, porque o pastor também é considerado este líder de uma nação. Davi também foi considerado não só um pastor de ovelhas, mas o pastor da nação de Israel. O líder da nação de Israel. Davi sabia muito bem onde estava colocando as suas palavras. E ele sabia das características das ovelhas. E ele conhecia as limitações das ovelhas. Davi sabia que as ovelhas, por exemplo, são dóceis. Sabia que as ovelhas são frágeis. Ele sabia que as ovelhas, por exemplo, elas enxergam pouco. Sabia que a ovelha enxerga pouco? Ela tem uma visão bem limitada. Ela ouve também, a sua audição é ruim. Apesar de terem memória muito boa,
elas conhecem, elas sabem reconhecer até as ovelhas mais próximas que foram ali desenvolvendo junto com elas e até o rosto do seu pastor, mas elas têm uma audição e uma visão muito limitada. As ovelhas também não dão coice, porque o coice nos animais é uma proteção, certo? As perninhas são curtas, não tem como. Alguns machos ainda dão cabeçadas e tal, mas eles são muito limitados na sua defesa. Ou seja, elas precisam ter um pastor cuidando delas, porque a sua limitação de defesa é muito grande. As ovelhas, elas não mordem. É interessante, né? Às vezes, e Davi sabia de todas essas características tão específicas das ovelhas e o quão frágeis eram as ovelhas às quais ele cuidava. Davi era um bom pastor. Davi era zeloso pelas suas ovelhas. Então, Davi soube escrever este salmo, fazendo ali um comparativo entre ele e as suas próprias ovelhas, e falando do pastoreio do Senhor, de Jeová sobre as suas ovelhas. É interessante que Davi, como esse pastor de ovelhas, ele sabia das obrigações do seu ofício. Ele sabia porque ele fazia isso. Então, ele sabia que as ovelhas precisavam de um bom alimento, boa pastagem, de águas frescas. Ele sabia que precisava examinar todos os dias as suas ovelhas antes de levá-la para o aprisco, porque elas precisavam dormir um sono bom. Ele precisava examinar uma a uma das suas ovelhas. Davi sabia que precisava arrumar um lugar bom e seguro para o descanso das suas ovelhas. Essa era a obrigação do ofício de Davi enquanto pastor. Como você tem as obrigações do seu ofício, você sabe como manejar aquilo que você trabalha, Davi também sabia das suas responsabilidades, das peculiaridades de ser um pastor. Davi sabia das necessidades da ovelha, ele as conhecia. E naquela época, realmente as ovelhas, muitas delas, tinham até nome. Porque o pastor colocava as ovelhas num aprisco, e às vezes eram vários rebanhos num mesmo aprisco. E aí o pastor precisava chamar as suas ovelhas, e as ovelhas iam atrás do seu pastor. Não é coincidência que Jesus disse, as ovelhas conhecem a minha voz. Davi conhecia suas ovelhas. Davi conhecia das responsabilidades do seu ofício. Davi sabia dos detalhes e do trabalho que dava ser pastor de ovelhas. E por isso ele escreve esse salmo dando para nós esta referência daquilo que ele sabia. Davi escreveu, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele faz nesse versículo um panorama daquilo que ele ia decorrer no texto a seguir. Ele pega o Senhor é meu pastor e nada me faltará, como uma introdução, como um panorama daquilo que ele precisava e ele queria expressar neste salmo. E ele fala da satisfação dele com o pastoreio de Deus, porque ele sabe que o pastor é responsável pelas suas ovelhas. E ele olha para Deus e ele sabe, olha, como Deus é o responsável pelas suas ovelhas, eu me sinto satisfeito, porque Deus conhece todas as minhas necessidades e Ele supre todas as minhas necessidades. Por isso que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uma outra versão vai dizer, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Eu pessoalmente gosto mais dessa versão, porque ela é mais explicativa. Ou seja, Davi olhava para o Senhor e falava assim, Deus, eu olho o teu pastoreio sobre a minha vida e eu reconheço que o Senhor supre uma a uma das minhas necessidades. E é só por isso que eu não tenho falta de nada. O Senhor completa tudo aquilo que eu necessito. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu acho que eu preciso, não é aquilo que eu acho que eu mereço, mas é aquilo que de fato eu necessito. Deus supre as nossas necessidades. Davi sabia que Deus era o responsável em atender às necessidades reais dele.
Deus sabe o que faz, faz por completo. E é por isso que sou satisfeito. E por isso que nós temos contentamento no pastoreio de Deus sobre as nossas vidas. Há contentamento no pastoreio de Deus, porque Ele olha para nós e Ele reconhece uma a uma das nossas necessidades. Ele olha para nós e reconhece uma a uma das nossas necessidades. E às vezes a gente acha que a gente precisa disso, mas Ele vai lá e dá outra coisa, não é o que a gente pediu. Porque Ele não cria filhos mimados ou ovelhas mimadas, mas Ele dá aquilo que de fato nós precisamos. Ele não nos leva para aquele pasto que parece que, não, aqui já está bom. Não, eu tenho pastos verdejantes. Eu tenho águas tranquilas. O versículo 2 diz: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. A ovelha tem necessidade de boas pastagens, de água boa, água potável para saciar sua sede. E o Senhor, sabendo disso, Ele tem lugares de alimento espiritual para nós. E Ele também diz: guia-me mansamente a águas tranquilas. O nosso pastor é manso. O nosso pastor é gentio. O nosso pastor reconhece o quanto nós aguentamos andar e a velocidade que nós suportamos andar. Lá em Isaías 40, no versículo 11, a palavra vai nos dizer assim, na versão NTLH: como um pastor cuida do rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo, e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. O Senhor sabe das nossas limitações, Ele reconhece. Em outro salmo vai dizer: Ele sabe que somos pó, Ele reconhece as nossas limitações. O Senhor é um pastor gentil que nos guia mansamente. O Senhor é esse pastor que nos leva para um lugar de saciedade completa espiritual. Ele nos leva para preencher as lacunas da nossa alma. Você já percebeu, e aqui eu não estou fazendo uma crítica ao que eu vou dizer, já percebeu quando você liga a televisão, você vê lá, fulano de tal, homem ou mulher, isso aí independente, fez não sei quantas plásticas, né? Fulano de tal não fez não sei quantas tatuagens, tatuou o rosto. Fulano de tal quer só viajar. Fulano de tal gastou 1 milhão em um dia. Tem essas loucuras na internet, assim, né? A gente vê, vou gastar 1 milhão em um dia. E a gente vê essas pessoas fazendo coisas para saciar a sua alma, a lacuna do seu coração, e jamais elas se encontram satisfeitas. Homens e mulheres buscando em cirurgias, em viagens, em libertinagem, em remédios, em drogas, em tantos meios para saciar a lacuna do seu ser, e eles não conseguem ser preenchidos, porque não estão saciados verdadeiramente em lugares que só o bom pastor pode nos guiar. Irmão, se há uma insatisfação ainda na sua alma, eu não estou falando de comodismo, não é isso. Nós precisamos trabalhar, batalhar, conquistar coisas enquanto nós vivemos. Como diz o irmão Samuel, quem não trabalha, não come. Isso é bíblico. Mas eu não estou falando disso. O que eu estou falando é dessa insatisfação da alma. E vai para um lugar, vai para outro, e busca num relacionamento, e busca num remédio, e busca numa cirurgia, e faz isso e faz aquilo, e há uma insatisfação constante na sua alma, porque ainda não foi atrás desse pastor, do pastor de Israel, do nosso pastor.
e não permitiu ser guiado a lugares, a pastos verdejantes e a águas tranquilas. E, irmãos, não é porque esse pastor anda rápido, porque aqui o texto vai dizer, ele guia mansamente a águas tranquilas. Esse pastor sabe das nossas limitações. Deus sabe das suas limitações, meu irmão. Deus reconhece as tuas limitações. E quando Ele está te apressando é porque Ele sabe que você consegue andar mais rápido. Mas se Ele vê as fraquezas das tuas pernas, Ele vai esperar pacientemente, gentilmente, mansamente. O bom pastor vai te conduzir. O Senhor conhece as nossas limitações. No versículo 3 vai dizer, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O pastor sabe das necessidades de cada ovelha e conhece os caminhos aos quais nós devemos andar. Ele sabe o quanto nós aguentamos caminhar. Lembra que eu disse, a visão da ovelha é limitada, assim como a nossa visão é limitada. Nós enxergamos até ali, mas o Senhor, Ele enxerga além. Os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Os seus caminhos não são os nossos caminhos. Ele anda por lugares altos. E se nós temos a visão, como Isaías, salvo engano, vai dizer, a visão como águia, ou voar alto como águia, lá nós teremos a visão como de uma águia, é porque nossas forças são renovadas nele. Não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com as nossas forças, não tem nada a ver com a nossa visão poderosa. Eu consigo entender perfeitamente o que Davi está falando. A minha visão é tão limitada. Essa carnal aqui, porque eu preciso desse óculos aqui, senão eu não enxergo nem a Carol que está aqui. Nem a Carol. Confundi, né, Gustavo? Mas a minha visão espiritual, ela também é limitada se eu não estiver sendo guiada por esse pastor. A minha audição espiritual é tão limitada, porque eu só consigo ver o aqui, o agora, porque eu só consigo entender mais ou menos ainda o que está acontecendo hoje, mas eu não consigo ver, Senhor, o que o Senhor está fazendo amanhã, o que o Senhor está permitindo hoje para acontecer amanhã. Não sei como que é na sua casa, mas na minha é mais ou menos assim. Chega a semana de ceia, a gente começa a enfrentar umas lutas. Não é assim, Luci? Vem luta. E a gente olha, Jesus, como é que faz? Eu não estou entendendo. Jesus, eu não estou entendendo. Você já disse isso para Jesus? Jesus, eu não estou entendendo. Jesus, eu não estou entendendo. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, que de fato a nossa visão é limitada mesmo. Mas enquanto você estiver atrás desse pastor, sendo guiado por esse pastor, enquanto você estiver sendo conduzido por ele, ele continua tendo a sua visão longe, ele continua andando por caminhos altos e ele continua te levando por estes caminhos, porque ele é o nosso guia. Ele é o nosso orientador, Ele é o nosso apacentador, Ele é o que cuida de nós. Ele é o que nos orienta pelos caminhos que nós devemos seguir. Salmo 23, 4 diz, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. O cajado era usado para condução, a ovelhinha está desviando, ela se perdeu, puxa com o cajado, mas a vara era usada, irmãos, para afugentar ou para matar mesmo aqueles animais selvagens que tentavam contra as ovelhas. Por isso que a vara e o cajado é para nos consolar, para nos proteger. O pastor não usa a sua vara e o seu cajado para nos bater. O cajado ele é usado para nos exortar. E exortação não é bater, irmãos. Exortação é trazer para o caminho de volta. É puxar para o caminho que nós devemos andar. É isso que o bom pastor faz.
E é por isso que o salmista escreveu, e com propriedade: a sua vara, o seu cajado me consolam. A sua vara espanta os animais selvagens, e o seu cajado me traz de volta para o aprisco. O cajado e a vara me consolam. Deus não nos deu imunidade das lutas. Porque Ele vai dizer assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ele não nos deu imunidade, mas Ele prometeu estar conosco. Salmos 23:5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. E alguns comentaristas dizem que no Oriente Médio, quando alguém é perseguido e encontra um amigo que tem condições de protegê-lo, se ele tocar na casa, né, desse amigo, ele já está protegido. Os inimigos não podem se apoderar daquela pessoa perseguida. Então, aquela pessoa entra na casa. E no Oriente Médio, como as famílias são muito bons anfitriãos, ele prepara a mesa. Ele recebe aquele amigo. E aqueles que são inimigos ficam só de longe olhando, com vontade de pegar, mas não podem, porque tem um protetor. E aí, como bons anfitriãos, a mesa é preparada, há um cálice transbordante. Deus é esse anfitrião que prepara uma mesa. E que neste lugar de comunhão com Ele, há proteção para nós. Há cuidado. Deus se torna o anfitrião que nos hospeda e nos coloca num lugar de proteção, num lugar de comunhão. No Salmos 23:6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nessa jornada da nossa vida, nessa jornada da nossa fé, nós não estamos sozinhos. A bondade e a misericórdia são as nossas companheiras dia após dia, até a vinda do Senhor Jesus. Bondade e misericórdia nos seguirão. Bondade e misericórdia estão com você, meu irmão, minha irmã. A ovelha tem muitas características muito específicas e que muitas delas nós nos assemelhamos. Aqui nós podemos lembrar de algumas dessas características, mas nós também podemos lembrar, e é o que eu gostaria assim de destacar para nós, não só as nossas características ou as nossas limitações, mas as características do bom pastor. A profecia em Ezequiel vai fazer um relato muito interessante. Ele diz assim, Ezequiel 34, 22, 23, portanto, livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. E suscitarei sobre elas um só pastor, e ele apacentará. O meu servo Davi é quem as apacentará, ele servirá de pastor. Aqui o profeta Ezequiel está fazendo uma menção do filho de Davi, da geração de Davi. Aqui ele está profetizando a respeito do Messias, aquele que haveria de vir. O bom pastor, aquele que apacenta o seu povo, aquele que pastoreia gentilmente o seu povo. Ezequiel está apontando para o Cristo. O Cristo que nós conhecemos. E Davi foi sim um pastor zeloso, mas Cristo, em João 10, 11, ele vai fazer um complemento desse salmo. Porque Cristo, Ele é esse pastor do qual eu descrevi. Mas não só um pastor que cuida, mas é um pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. João 10, 11 vai nos dizer assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus não só cuidou e cuida de nós, Jesus, Ele dá a vida por nós. E no pastoreio gentil de Jesus,
No pastoreio manso de Jesus, nós encontramos satisfação. E meu irmão, se você ainda não está satisfeito, com a sua alma satisfeita, se não há contentamento na sua alma, você precisa rever quem está sendo o seu pastor. Porque no pastoreio de Jesus há contentamento. Porque Ele supre todas as nossas necessidades. Jesus supre todas as nossas necessidades. Porque Ele é o responsável por elas. Ele se colocou como responsável por elas. Ele assumiu essa responsabilidade. E quando Jesus assume uma responsabilidade, é certo que Ele cumpre com todas as responsabilidades que Ele assume. Portanto, meu irmão, há contentamento, a satisfação plena no pastoreio de Jesus. No pastoreio de Jesus nós encontramos também saciedade espiritual. E há um convite da parte de Jesus para nós em buscarmos essa saciedade espiritual na sua palavra. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. E ele declarou em João 6,35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Na palavra, na oração, nós encontramos saciedade espiritual. Irmãos, o método de seguir a Cristo, de sermos ovelhas desse maravilhoso pastor, não mudou. Continua o mesmo. É palavra, é oração, é comunhão com os santos, é jejum. Não mudou, irmãos. Não tem como a saciedade da nossa alma, do nosso espírito ser completa se nós não buscarmos nele. Porque Ele sabe nos guiar para os pastos verdejantes. Ele sabe encontrar as águas que são tranquilas. Não tem outra resposta. Saciedade espiritual é só seguindo esse Jesus que é o bom pastor. No pastoreio de Jesus, nós encontramos restauração e cura. Ele pega a nossa alma turbulenta, Ele pega a nossa alma que parece um oceano bravio e transforma num rio calmo, sereno. Ele pega a bagunça do nosso ser, o emaranhado dos nossos pensamentos. Quantas vezes a gente chega diante de Jesus, a gente não sabe nem por onde começar. E aí a gente lembra, não, eu preciso orar assim com uma sequência, né? Mas a gente não sabe nem por onde começar. E a gente derrama no Senhor tudo aquilo, a turbulência da nossa alma, e a gente sai assim, estou mais aliviado. Porque nele nós encontramos restauração, nele nós encontramos cura, nele nós encontramos paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é o bom pastor, ele é a água, ele é o pão da vida, ele é o príncipe da paz. Lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, diz assim: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia ou de pastor até as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. O bom pastor, que é pastor, mas também é cordeiro, porque ele dá a vida para as suas ovelhas, ele se torna como uma ovelha. Ele não permite que as suas ovelhas morram, mas ele morre no lugar das suas ovelhas. O bom pastor nos guia às águas da vida, e lá ele enxuga todas as nossas lágrimas. O Senhor tem cura para nós. No pastoreio gentil de Jesus há cura. No pastoreio de Jesus há a presença. Uma coisa é certa nessa nossa vida: nós teremos aflições. O dia de andar pelo vale da morte, escuro e frio, vai chegar. E isso não é praga, é fato. Chega.
A gente pode andar com um sorriso no rosto, a gente pode olhar para aquele irmão, para aquela irmã e dizer assim, aquele lá não tem problema. Mas a gente sabe que muitas vezes o sorriso está estampado no rosto, mas aquele irmão, aquela irmã está passando por lutas. Todos nós passamos e todos nós passaremos enquanto estiver aqui. Mas há uma promessa para nós, a presença de Jesus é conosco. A presença de Jesus é conosco. E Ele prometeu estar conosco todos os dias. O bom pastor nos dá a sua presença, nos dá o seu consolo. E consolo, irmãos, essa palavra consolo quer dizer compaixão profunda. É como quando Paulo escreveu chorar com os que choram. É isso que Jesus faz conosco, é isso que o pastoreio de Jesus é para nós. É presente, é conforto. No pastoreio de Jesus, a proteção. Lá em João 10, Jesus vai dizer assim, no versículo 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. O pastor conduzia suas ovelhas ao aprisco, e o aprisco não era um lugar fechado, era um lugar aberto. Havia possibilidade de ter como se fossem paredes de pedras, só para limitar a passagem das ovelhas. E não havia porta nem tramela. O que havia era um espaço para entrada e saída, e era nesse lugar que o pastor das ovelhas se assentava. E quem passasse por ali haveria de passar por ele. Por isso que Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entra por outro lado, esse é mercenário, esse não é pastor. Eu sou a porta. No pastoreio de Jesus, a proteção. O bom pastor nos protege de dia e de noite. E ele não dorme nem tosqueneja. O Senhor não cochila. A proteção no pastoreio de Jesus. No pastoreio de Jesus, a confiança da proteção divina, confiança mesmo diante dos inimigos, confiança mesmo diante dos embates mais terríveis na sua vida. Você pode confiar no Senhor que Ele está cuidando de você. Independente do que esteja acontecendo, ainda que pareça que não tem solução, ainda que pareça que não tem possibilidade de conserto, o bom pastor está cuidando de nós e por isso nós podemos confiar nele. No pastoreio de Jesus, irmãos, a graça, porque bondade e misericórdia nos cercam. No pastoreio de Jesus, a adoração contínua, porque nós estamos diariamente na sua presença. Lá no Salmo 115, 8, vai dizer assim, aqueles que fazem imagens e as adoram, tornam-se como elas. Mas como nós adoramos ao Senhor Jesus, nós vamos retornando à nossa origem e vamos nos tornando semelhantes a Ele, conforme a criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando nós adoramos o nosso Criador, nós nos tornamos parecidos com Ele, conforme lá no Éden o Senhor nos criou. A adoração contínua na presença e no pastoreio de Jesus. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer que nós somos totalmente dependentes desse pastor. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos seguir a Jesus em todos os nossos dias, em todas as nossas decisões. Nós precisamos estar, meus irmãos, sob a liderança de Jesus, sob a liderança cuidadosa dele, porque nele nós somos satisfeitos. Não tem como estar satisfeito com outro pastor. Não tem como, irmãos. Nós precisamos ser conduzidos por Ele. Sabe aquilo que o Gustavo falou de nós orarmos para Jesus, perguntarmos, Senhor, por que eu não vou na célula e tal? Nós precisamos fazer isso com Jesus todos os dias e em todas as situações, irmãos.
Porque às vezes nós tomamos decisões sem perguntar para o bom pastor qual é o caminho que nós devemos guiar. Porque Ele está todos os dias nos orientando e muitas vezes nós nos perdemos e vamos atrás de outra coisa, achando que é o pastor, mas não é. No pastoreio de Jesus, nós somos conduzidos em segurança, em satisfação, com a sua presença constante. No pastoreio de Jesus nós temos tudo, e é por isso que nós podemos dizer: o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Convido você a colocar-se em pé. Amém. Essas embalagens da ceia também, elas unem as tampinhas que nós temos arrecadado, os adolescentes, nossos teens, e a igreja tem trazido várias tampinhas de garrafa, de embalagens, que a gente tem juntado para transformar em recursos para a compra do terreno, que nós estamos aí prestes a comprar esse terreno, em nome de Jesus. Se Deus quiser, até ano que vem a gente vai estar com esse terreno aí, nós estaremos dentro, nós já tomamos posse, a gente só falta entrar, a gente não pode invadir, né? Então, assim, esperamos pelo menos assinar um contrato para poder quebrar o muro e entrar para lá. Mas logo nós faremos isso. Mas enquanto isso, nós estamos arrecadando, gente. Dessa vez, nesse projeto, tem sido bem diferente. Nós temos vendido até roupa de motoqueiro. O irmão Samuel perguntou: onde o pastor conseguiu um colete de couro da Harley Davidson? Apareceu, gente. Teve alguém da igreja que doou colete, bota e tudo completo. Sabe aqueles tiozão que gosta de andar de moto, assim, da BM, da Harley Davidson? E já vendi o colete, estamos vendendo. Tá? Se souber de alguém que gosta assim, de motona, procura a gente. Mas tem também as tampinhas, alumínio, tudo que é parecido, a gente dá um jeito em transformar em recursos para a compra deste terreno, e tem sido uma bênção. Deus tem prosperado este projeto. Então, convido você aí a sair com a sacolinha também, pegando tampinha. Amém? Que chuvarada, né, coisa? Tá chuva demais, né? Mas, graças a Deus, a gente ainda está sobrevivendo, né? Que coisa boa. Deus tem cuidado de nós. Que você possa ter uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Logo nós vamos abrir uma turma nova do curso Tornando-se Um. Já tem algumas pessoas que nos procuraram. Esteja orando. São mais pessoas que estão agregando essa família. Nós estamos muito felizes por mais pessoas que têm chegado aqui. E um recado que eu queria dar: às vezes, você que já é membro da igreja, de repente alguém te aborda ali na porta e fala assim: é a sua primeira vez? Você é novo aqui? Não fique chateado e constrangido. Só esse ano nós recebemos 29 novos membros, 29 pessoas novas nessa família. Então, para quem está na recepção, que tem voluntários novos na recepção, não consegue guardar a fisionomia de todo mundo. Tá? Então, não se constrange se alguém fala assim: você é novo aqui? Ah, que isso, já estou há 10 anos aqui. É que também tem voluntários novos na recepção. Tá bom? Então, mas fala: não, eu já tenho tempo, mas eu vou te apresentar alguém novo aqui que está chegando. E se você vê alguém novo aí perto de você, também fale: olha, não vai embora sem receber uma lembrancinha da nossa igreja. Que isso também tem sido uma bênção. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa noite de celebração, de ceia do Senhor. Que Deus possa te abençoar, Deus te dê uma semana abençoada, uma semana de vitória. Pai, te agradecemos por essa noite. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo, pelo reino do Senhor que está sendo expandido. E não só aqui, Pai, mas em todos os lugares o Senhor tem salvado pessoas a despeito de lutas, a despeito de ideologias, a despeito de perseguições. O Senhor continua salvando, e nós te agradecemos por isso, Pai, porque quem sustenta a tua igreja é o Senhor. E eu continuo, Pai, crendo na tua palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor prevalecerá, e nós reinaremos eternamente com o Senhor.
E aqui, enquanto estivermos nessa terra, ainda que tenhamos lutas, nós continuamos prevalecendo, triunfando em nome do Senhor Jesus. Pai, dê uma semana abençoada a cada um, uma semana de vitória, uma semana na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor também, ó Pai, abençoe o retorno ao lar, que seja um retorno seguro, guardado, protegido pelo Senhor, e uma noite também de um sono tranquilo e reparador. Eu peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Estenda as suas mãos, meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.